Essa matéria, ela é bacana porque eu já tinha visto o uso da técnica da análise do, vamos colocar assim, sussurro em uma rede para, por exemplo, prender um cara muito famoso nos Estados Unidos, um hacker muito famoso. Bom, e aí, há um bom tempo atrás, eu falei: olha, se você vai fazer alguma coisa para Dark Web ou para a rede I2P, não importa, nós temos um problema. Peraí, deixa eu pegar uma ferramenta de desenho. Cara, não use jamais Wi-Fi, tá? Traz o cabo, coloca o cabo. Mas olha só. Então foi o seguinte: olha o naipe, hein? Então eu tenho duas localidades nos Estados Unidos. Um provável hacker estaria morando nessa casa, que tinha um Wi-Fi, que tinha uma cobertura. Então, a polícia dos Estados Unidos, eu não lembro se foi a federal, eu não sei se foi a própria NSA que executou essa tarefa, eu não lembro. Entrou no raio de alcance do Wi-Fi. Olha só que interessante. E aí, ela já tinha prendido um primeiro hacker, o Dedo Duro. Muito conhecido esse hacker Dedo Duro, tá? É um hacker que não deveria andar entre nós. Ou seja, se você achar ele, você não tem que pedir autógrafo. Nesse papo, nesse nível. Porque é um traíra. Esse cara, essa trairagem que eu vou explicar aqui agora, é que vai deixar os anônimos, como eu posso dizer assim, muito fechado. Os anônimos estavam iniciando ali, não é? Nos moldes ali do. No. Porra, como é que era o nome? Lusec. E aí o que, que acontece? Os anônimos, com essa prisão, eles passaram a ficar muito fechados. E isso atrapalhou todo o coletivo. Eu acho que esse é o evento que mais sim, foi danoso para o coletivo. Tá? Então, ele fazia um ataque de correlação. Vamos imaginar então que eu tenho os nós de entrada e saída. Então, esse hacker que, tá, que foi teoricamente pego, ele. Esse hacker que teoricamente foi pego aqui, ele estaria usando uma coisa maliciosa aqui do governo para monitorar o que ele está fazendo. Lógico, ele está ciente disso, certo? Trabalho que ele tem: conversar com o segundo hacker. Vacilo do segundo hacker: tá usando Wi-Fi para começo de conversa. Então a polícia parou aqui, começou a capturar os dados do Wi-Fi. Não conseguia pegar descriptografado, então era impossível dizer se aquilo que passava aqui para o hacker, pelo seu access point, se aquilo ali era realmente comunicação desse hacker. Por que isso? Não sabia se esse cara aqui era quem que eles estavam procurando. Eles precisavam dessa correlação. E aí, naturalmente, esse cara, acionado pela polícia em vários momentos, tá? Iniciava a comunicação e tudo era colocado em log. Tudo que passava era colocado. Desculpa, o log era aqui. O log era capturado aqui. Então, e isso foram as provas que levou esse hacker aqui para prisão, porque realmente, teoricamente, os tamanhos dos pacotes que passavam nesse ponto 1 eram os pacotes enviados aqui no ponto 2. Mesmo já criptografado e tudo mais. A sequência de tempos e a sequência de chegadas e saídas batiam. Então, o que nós aprendemos nessa? Se você vai fazer um serviço para a web, um website, um software, na hora que você vai transmitir isso para a rede Tor ou para a rede 2P, não importa, cara. Não importa o que você esteja escolhendo. Você tem que fazer o seguinte: na carga de dados,
você tem que mandar um cabeçalho, você tem que colocar um payload field e um aleatório, um random. Um random. Mete um random aqui, tá? Random. Ah, tamanho disso. Aleatório também. Dados aleatórios e o tamanho aleatório. E, e faz também, se você é o cliente, deixa um Pythonzinho rodando, fazendo requisições idiotas para Dark Web. Aleatórias. Tudo bem que a aleatoriedade não existe, mas vai dificultar pra caramba. Se tivesse utilizado, primeiro, o mecanismo de comunicação, usado isso. Dois, e se o cara tivesse utilizado um chamador de páginas na Dark Web aleatório, essas interrogações, que seria dúvida se prenderia esse hacker ou não, que estaria na cabeça dos policiais até hoje, e então não teria provas cabais contra esse cara. Entende? Então, nós podemos, na verdade, o governo pode inferir algumas coisas baseada em sinais. Em sinais, cara. Em sinais. Bom, inclusive tivemos uma criptografia pós-quântica, né? Que foi quebrada por sinais. Sinais da placa, no caso. Isso para tudo. Para comportamento na rede, para tudo. Dá para você pegar isso e você inferir alguma coisa ali, tá? Para o governo, para te prender, pode ficar no campo do inferir. Não precisa ser uma prova real. Afinal, o governo pode prender qualquer pessoa. É só inventar provas. No Brasil, nós temos um ministro chamado Alexandre de Moraes. É o cara. É o cara da criatividade. Ele tem 3 assessores criando provas e ele cobra criatividade. E tem áudios gravados que vazaram, tem conversas vazadas. Bom, o Brasil é Brasil, né? A Microsoft, então, tá, como assim, compreendendo que pode ter tido esses ataques recentemente. Tá tudo no campo ainda do que estamos acreditando que aconteceu aqui, no caso da inteligência artificial. Tipo um Whisperleak. E aí tem projetos já para um Whisperleak e tudo mais, tá? Que ele identifica mais ou menos que tópico você tá perguntando lá na sua inteligência artificial, baseado pelo tamanho do que foi, pelo tempo que demorou para processar e também do tamanho da resposta. Sabendo que inteligência artificial foi consultada, então a grande chance de você, novamente, inferir o que foi perguntado e isso virar prova dentro de um tribunal contra você. Afinal, governos podem tudo, né? Contra você. Agora, você não pode nada. Lembrando que eles fazem a lei, eles julgam a lei e eles executam a lei que eles criaram. E se você for um risco, bom, fazer o quê, né? Não mandei ser um risco para alguém. Então a Microsoft divulgou então uns detalhes, tá? De um novo ataque de canal lateral direcionado a essas linguagens utilizadas e que é possível, de forma passiva, observar o tráfego de rede e coletar informações de dados criptografados e, naturalmente, inferir o que está se perguntando, o que está se falando. E isso, inclusive, com inteligência artificial. E esse vazamento de dados trocado entre humanos e modelos de, por exemplo, Stream Model Language, é um grande risco à privacidade e à comunicação das pessoas. E esse nome é chamado Whisperleak. Bom, o atacante cibernético, os atacantes, em posição de observar o tráfego criptografado. Então, se o atacante é o governo, ele está, por exemplo, na ISP. Por isso que eu te falo, o Tor vai te proteger. Cara, o Tor não vai te proteger.
Tomar um café, peraí. Se você quiser ajudar com café, tá? É só clicar no link Ajuda o Cafezinho. Hum, tá embaixo. Se não tiver embaixo, foi uma pegadinha. Seguinte, o governo ele pode se posicionar dentro de uma ISP. O Thor vai te proteger? Não. O Thor não vai te proteger de tudo. Não. Mas vamos lá. Você é um cara que está num país da América Latina. Cara, pro governo americano deixar no ar que eles sabem o que se passa pela rede Thor por um carinha da América Latina, eu duvido. Eu duvido. Agora vamos imaginar que você então está atacando as cadeias de produção dos Estados Unidos, certo? Bom, agora sim. Agora eu acredito que vale a pena. Então depende do teu alvo. Bom, por que tem a aba X aqui aberta? Olha, então tem um cara muito bom, né, no X que eu recomendo, tá? Inclusive eu tenho os livros deles, né? Aí no fundo tem os livros deles aí. Bom, só não falem pra eles. O que acontece? Eles falam muito sobre técnicas de ataque em cadeias de produção, tá? E eles vendem conteúdo relacionados a isso, uns livros que eles têm aí, mais para baixo eles têm conteúdos específicos sobre ataque de cadeia de produção. É lógico que aqui não está aparecendo todos os tópicos deles. Você teria que estar logado. Já teria passado um monte. Já teria passado um monte. Pelo que eu estou vendo, o conteúdo sobre ataque de cadeias de componentes, desculpa, ataques de cadeia de produção deles é fechado, ó, só para quem está logado. Segue esses caras aí. Vocês vão gostar desses caras aí, tá? Que eu acho que é o TreeCube. Vamos voltar aqui para a matéria. Tá legal. E aí, então, esses atacantes cibernéticos, em posição de observar esse tráfego, pode, então, usar esse ataque para inferir, veja, não é ter uma prova real, se o prompt do usuário é um prompt específico. E isso tem uma matéria que traz detalhes, mais detalhes. Por que eu não fui na matéria? Não fui na matéria, eu tô sobrecarregado, todo mundo sabe disso, tô na bosta. E dois que nós temos que entender, né? Às vezes eu vou para a matéria direto, eu não venho no Direct News, porque o Direct News às vezes ele é feito por inteligência artificial. E às vezes o texto fica ruim. E aí eu vou realmente lá no texto original. Mas esse texto aqui tá bom, tá? Então esse LLM, tá? Ele é uma técnica, naturalmente, esses grandes modelos, você vai no Wang Face, se falha a memória, tá? Obtém esses modelos, roda, ou se você quiser contratar, você contrata. Ele tem uma, tipo assim, uma recepção incremental de dados à medida que o modelo gera respostas. Então eu acredito que o cara que bolou esse negócio de prompt, ele pensou em algo assim: eu vou testar, vou fazer um prompt. E aí do nada, prompt se tornou realmente a solução final. Eu vejo assim, tá? Outra coisa interessante é que essa ideia de prompt foi proposta então por um cara chamado ah, puta merda, o cara da maçã que se matou, Turing. Foi ele que propôs esse negócio de prompt, né? A ideia dele é que você tivesse um prompt e, teoricamente, duas fontes para esse prompt. Então você escreveria e ele responderia, e você escreveria e continuaria na temática. Se você não definisse se aquilo fosse feito por um ser humano real ou uma máquina, então, teoricamente, a inteligência artificial ela alcançou o seu ápice. Então, ela é uma inteligência. Por que duas caixas? Uma caixa poderia ter um ser humano, outra caixa poderia ter uma máquina. Ele não poderia saber o que tem dentro das caixas. Basicamente isso. Então, essa ideia de prompt é antiga para você conversar com a IA. Bom, vamos lá. E aí, esse mecanismo
que você vai pedindo, ele vai incrementando, dá para se tentar, o tempo de resposta, dá para se pensar no que pode ter sido questionado no prompt e a possível resposta, cara. É pesado, hein? Se eu fosse as IAs, eu fazia, eu fazia alguma forma, igual eu expliquei no começo do vídeo, cara. Igual eu expliquei no começo do vídeo. Faz uns treco aleatório, faz umas comunicação aleatória por trás dos panos ali, de tal forma que fica difícil você definir o que é e o que não é aleatório. E eu caminharia para esse sentido, tá? E esses ataques, né, que foram concebidos contra a LLM nos últimos anos, tá? Capacidade de inferir o comprimento de token, e isso é muito interessante também. A capacidade de você inferir tamanho de tokens em comunicações criptografadas. Cara, isso é bacana demais, tá? Do tamanho dos pacotes criptografados, a resposta do modelo, conforme eu falei. Bom, o Sperlik, tá? É, se baseia então nessas descobertas para explorar a sequência de tamanho de pacotes e tempos de resposta dos modelos de linguagem e inferir. Então, o governo conseguiria saber, por exemplo, se você está questionando coisas do governo. Então, ele estaria questionando a si mesmo e você também. Pelo tempo e pela resposta naquele período de tempo da existência do ser humano, adivinha? Ele está falando da gente. Então, se ele está falando da gente, prende ele. Por que não? 1984. Prisão do bem, prisão do mal. Como assim? Quando você prende alguém que é contra o seu governo favorito, é uma prisão do bem. Quando alguém prende alguém que é contra o seu. É a favor do seu governo favorito, é prisão do bem, né? Quando ele é. Porra, me enrolei todo, hein? Vocês entenderam? Eu já tô perdendo a noção do que é do bem e o que é do mal, cara. É igual a bomba do bem e a bomba do mal, né? Se eu jogo a bomba, ela é do bem. Se a bomba cai em mim, é a bomba do mal. O eixo do mal. O fato de lançar bomba é que tá errado, né, galera? Dos dois lados. E para testar essa hipótese, o fabricante do Windows disse que treinou um qualificador binário com uma prova de conceito capaz de diferenciar entre um prompt de tópico específico e o restante, de um tópico muito específico, usando 3 modelos diferentes de aprendizagem de máquina. O resultado é que os modelos avançaram na pontuação acima de 98%, possibilitando assim que o invasor monitore conversas aleatórias, mas detalhe se é sobre aquele tópico específico. Então vamos lá. Está falando mal do meu partido político. Eu faço vários testes, ponho o treco para rodar, e aí eu tenho uma noção, eu mesmo, aí eu uso a própria IA para aprender tempo, tamanho, comportamento. E aí depois eu posso colocar isso pra rodar pra fuder quem tá usando a IA contra mim ou contra meu partido político de preferência, caralho. Ah, mano, eu não sei como que eu ainda estou vivo, cara. Às vezes eu me pergunto. Às vezes eu me pergunto se esses problemas que eu tenho de saúde já não foi uma tentativa, cara, do governo. Porque é o que se espera de governo, né? Você vai esperar o que do governo? Que ele vai sentar pra dialogar contigo? Você pensa nisso? Esses partidos políticos, meu, são complicados. Então, tamanho, tempo de ida e volta, né? Comportamento do usuário e muito mais. Poderia ser utilizado. Triste, 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 triste. Bom, e essa parte aqui é massa pra caramba. Ó, sugere, surge lá, então, que 8, né? Eles tiveram 8 LMAs, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E que a DeepSeek, Google, Meta, largue, e eles conseguiram chegar a uma precisão
absurda. Lógico que os caras vão querer fazer propaganda da IA deles. Cara, você quer rodar IA no teu ambiente? Quer rodar um ambiente? Você vai vir aqui. Eu rodo. Peraí. DuckDuckGo. Se vocês quiserem. Cara, DuckDuckGo não é um browser bom. Não é um mecanismo de busca bom, tá? Eu uso porque é o único que não tá me travando dentro do proxy que eu tô usando. Então ele não tá me travando. Se eu poderia usar outros. Bom, vamos lá. Aqui eu poderia perguntar. Acho que é isso aqui. Você instala esse cara, tá? O Olhama, não tem H não. Depois você baixa os models. O próprio Olhama, ele vai te dar os models. Mas você também tem um tal de Hang Faces, onde você consegue models. Monta infraestrutura. Ah, infraestrutura é caro. Se você rolar lá, vai ter um lugar aqui que você procurar, você vai encontrar downloads de models. Não lembro onde fica, tá? Mas já achei já alguns. Por exemplo, você vai encontrar ali dentro. Caramba, eu quero. Cadê? Não tem um negar tudo, não. Não tem um negar tudo. E aí você, por exemplo, vai pegar um tal de Codilhama, que é para você trabalhar com codificação. Então, cada modelo tem seu peso na hora da execução, seu tempo de resposta. Instala local. Instala local esses modelos e mantém os modelos atualizados. Seria melhor dos mundos. Lógico que não chega aos pés de um chat GPT moderno e tudo mais. Busca anonimato. Tente conseguir fazer ali o uso de VPNs. Tente fazer chamadas aleatórias com Python mesmo, para ficar deixar bem estranha o seu comportamento na rede.